Boa noite a todos, a paz do Senhor. Estou muito feliz de mais uma vez estar trazendo a palavra de Deus aqui. Hoje quase que eu não saio desse púlpito, né? Desde que eu cheguei, eu estou aqui em cima. Mas glória a Deus, porque estou podendo servir a Ele de várias formas essa noite, né? Podendo servir no louvor e também aqui na palavra. Eu quero agradecer ao nosso pastor, mais uma vez, pela oportunidade, e a irmã Solange, que fez o convite, a toda a MCM. Eu sou novata na MCM, né? Mas já estou aqui trabalhando para a glória do Senhor. É muito lindo o tema dessa noite, e eu creio que Deus continuará falando aos nossos corações. Amém? Vamos fazer a leitura do tema, que é no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29, a partir do verso 10, eu vou fazer a leitura. Eu sou a moda antiga, eu não consigo pregar com telefone, tablet, nada disso. Mas vai assim mesmo. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29, a partir do verso 10. Eu estou aqui também com a NVI, vou fazer a leitura com os irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. O contexto do texto que nós estamos lendo, ele, na verdade, é uma carta. É uma carta do profeta Jeremias e ele está profetizando para as pessoas que estão exiladas na Babilônia. O povo de Deus havia sido levado cativo por Nabucodonosor e esse povo viu a sua terra sendo sitiada, viu tudo ser destruído. O seu templo, viu tudo ser destruído, a sua casa, seus filhos sendo levados. Estamos vendo aqui uma carta em que o profeta Jeremias está se dirigindo a pessoas que estão vivendo um dos piores momentos, se não for o pior, de suas vidas. E ele, mesmo assim, o interessante é que ele vai dizer que mesmo neste momento tão caótico, nesse momento tão difícil para o povo, Deus estava se revelando a este povo e dizendo: eu sei os planos que eu tenho para vocês. Nesse momento, vocês estão vendo esse caos, vocês foram levados cativos, mas em 70 anos eu vou cumprir a minha promessa que eu fiz a vocês. E o tema dessa noite é tudo que Deus faz é perfeito. Seria muito fácil eu chegar aqui e falar que, nossa, como é bonito o canto dos pássaros. Como é bonito o nascer do sol, como é bonito acordarmos de manhã e sabermos que Deus está conosco. Como é bonito sabermos que Deus tem o poder de fazer uma mulher gerar filhos do nada. E uma vida se formar de repente. Como é bonito nós vermos a natureza, nós brincarmos com um animalzinho, nós vermos tudo o que acontece, a risada de uma criança é muito bonito. A criação de Deus, ela é tão perfeita que o próprio Deus disse que era boa. Porque quando Deus criou o mundo, ele disse: é bom, o que eu criei é muito bonito. E seria muito fácil eu chegar aqui esta noite e dizer isso. Mas talvez você esteja passando por uma dificuldade essa noite e essa palavra talvez não alcançaria o seu coração. Talvez você fosse sair daqui ouvindo que realmente Deus é bom, mas não entenderia como isso se aplicaria à sua realidade hoje. Porque Cristo, Ele sim nos salvou, mas Ele nos disse que no mundo nós teríamos aflições. O dia mau um dia chegaria a bater na nossa porta. E é nesses momentos que nós nos questionamos se realmente tudo que Deus faz é perfeito.
É nos momentos em que vemos que tudo ao nosso redor está perdido, que nós começamos a questionar: será que realmente Deus está me ouvindo? Será que realmente Deus está vendo o que eu estou passando e se importa com o que eu estou sentindo, se importa com a minha vida? E há até quem diga que Deus tem seus filhos favoritos porque parece que tudo de ruim acontece. É nesses momentos em que nós questionamos essa palavra, em que nós pensamos: será que realmente tudo que Deus faz é bom? Será que Ele tem coisas boas para mim? E eu queria meditar com os irmãos a respeito de algumas situações, não todas, que podem surgir na nossa vida, e refletir no como Deus pode tornar tudo perfeito. Existem situações, como a nossa irmã nos disse, que nós vamos enfrentar enfermidade. A palavra de Deus nos diz lá em Isaías 53, versículos 4 e 5, que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças. Mas muita gente tem interpretado esse texto achando que Jesus morreu na cruz para nos dar uma saúde física contínua aqui nessa terra. Que a gente nunca vai ficar doente, que pelo poder da palavra nós nunca iremos ficar doentes. Porque Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Mas o principal propósito desse texto é que Cristo nos deu uma cura para a vida eterna. Porque nós estávamos mortos no pecado. E Ele nos deu o privilégio de ter a vida eterna. Essa é a cura, essa é a dor que Cristo levou na cruz. Então isso significa que eu, sendo cristão, posso sim ter uma enfermidade. Isso significa que enquanto eu estiver neste corpo pecaminoso, porque a doença é uma consequência do pecado, enquanto eu estiver neste corpo, eu posso sim ter uma enfermidade. Mas como nós podemos ver aqui nesta noite, Cristo pode curar qualquer enfermidade. E aí eu paro para pensar na história de Lázaro. Jesus tinha 3 amigos que ele gostava muito: Lázaro, Marta e Maria. Era uma família que Jesus gostava de estar na casa deles. Imagina você recebendo o próprio Cristo na sua casa. Você preparando um almoço para ele, você podendo ouvir as palavras dele. E a Bíblia nos diz claramente que Jesus amava essa família. Jesus gostava de estar ali. Só que um dia, Jesus recebe a notícia de que esse amigo Lázaro, ele está muito doente. E aí pare para pensar. Lázaro não era aquela mesma pessoa que Jesus visitava? Lázaro não era aquela mesma pessoa que Jesus amava? E agora Lázaro está doente. E mesmo assim, após receber a notícia, a Bíblia vai nos dizer que Jesus ainda fica mais 2 dias onde ele está. Jesus não vai de imediato ver a Lázaro. E aí Jesus sabe que aquele amigo ele morreu. E ele vira para os seus discípulos e fala: o nosso amigo Lázaro está dormindo. E os discípulos acham: mas ele está dormindo? Como assim? Jesus fala: eu vou dizer claramente para vocês, ele morreu. Mas eu sou a ressurreição e a vida. E Jesus vai até Betânia e ele só chega 4 dias depois. E aquele homem morto já foi sepultado. A irmã Marta chega correndo antes mesmo de Jesus chegar ali naquele local. Várias pessoas ali trazendo palavras para aquelas irmãs, tentando confortar aquelas irmãs. E Marta fala: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão ele não teria morrido. O Senhor demorou para chegar. E Jesus chega ali até a casa daquela família e Maria se joga aos pés de Jesus e fala: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Por que o Senhor demorou tanto? E Jesus vira para elas e fala: onde é que ele está sepultado? E aí eles falam para ele: vem ver, Jesus, vem ver onde ele está. E a Bíblia nos diz claramente que Jesus chora nesse momento, porque ele amava muito aquele amigo. Ele amava muito aquela família e ele sentia a dor que aquela família estava sentindo. Quando Jesus chega naquele sepulcro, ele ora ao Pai e ele só diz uma frase: Lázaro, venha para fora. E você conhece a história. Jesus ressuscita aquele amigo Lázaro.
Meu irmão, nem a morte consegue parar o poder do nosso Deus. Então não importa se hoje você entrou aqui com uma enfermidade, Jesus pode curar qualquer enfermidade, não importa qual seja ela, qual foi o diagnóstico dado pelo médico, Deus tem o poder de curar qualquer doença. E às vezes nós não sabemos porque talvez num culto como esse, Deus pode curar você no seu banco. Deus pode ministrar aí aonde você está e tocar no seu corpo e você sair daqui curado. Porque Deus tem poder sobre todas as coisas. Mas eu quero te dizer também sobre situações em que a vontade de Deus naquele momento não é nos trazer a cura, mas nos tornar um testemunho vivo do seu poder. Porque há situações, irmãos, em que nós vamos ter que conviver com algumas enfermidades. E nem por isso Deus deixará de ser Deus. E aí eu quero trazer até aqui um testemunho que eu e minha família vivemos hoje. O meu marido, não sei se todos sabem, o Rodrigo, ele é diabético tipo 1. E todos os dias, o Rodrigo, ele toma insulina de 3 a 5 vezes ao dia. E a insulina que ele toma é na agulha, é injeção. Então imagina você sendo furado 3 a 5 vezes ao dia para tomar uma medicação que se você não tomar, você morre. E o meu marido, ele é diabético desde os 12 anos de idade dele, ou seja, ele é diabético há 20 anos. E desde os 12 anos ele toma insulina, desde os 12 anos ele tem que fazer o acompanhamento médico. Para quem não sabia que ele era diabético, parece que ele é diabético. Irmão, eu acho que não. O meu marido é professor de musculação. E às vezes ele pega mais peso do que quem tem uma saúde perfeita. Deus transformou o meu marido num testemunho. Eu sei que Deus pode curar ele a qualquer momento e nunca mais eu ter que ver uma insulina na minha geladeira. Mas Deus faz dele um testemunho dia após dia. Quando a gente fica aqui o dia inteiro, num culto, ensaiando, depois a gente volta cedo e a gente fica em pé e a gente continua trabalhando. O meu marido trabalha em pé, irmãos. E ele está bem. A saúde dele está boa. Talvez você tenha uma doença crônica hoje e você não tenha nem a perspectiva de que você vai ser curado. Mas você já parou para pensar que todo dia Deus acorda você e você está aqui? Você já é um testemunho? E aí você também pode pensar, mas e as pessoas que infelizmente partiram? Será que Deus fez tudo perfeito na vida dessas pessoas também? E eu tenho mais um testemunho para contar para os irmãos. Eu tenho uma tia, o nome dela era Márcia. E, infelizmente, ela foi também diagnosticada com câncer nas trompas. Ela fez a cirurgia, fez todo o tratamento de quimioterapia, radioterapia. Mas, no momento da cirurgia, infelizmente, os médicos deixaram um pedacinho do tumor. E o que aconteceu com a minha tia? Ela fez todo o tratamento, achou que estava curada. Minha tia fez culto de ação de graças. A minha tia era uma cristã fervorosa. Ela fez um culto de ação de graças, ela louvou o Senhor. A minha tia viveu a vida dela. Ela se casou de novo porque ela era viúva. E ela foi um testemunho para toda a família. Mas um dia a minha tia descobriu que o câncer tinha se espalhado por todo o corpo dela, porque aquele pedacinho não foi tirado. E ele enraizou em todo o corpo dela. A minha tia ficou extremamente debilitada. E eu era criança, eu devia ter uns 7 anos de idade, e eu me lembro que a minha tia nunca reclamou de nada. A minha tia nunca disse, poxa, mas eu dei um culto de ação de graças para Deus e agora eu estou doente de novo. Por que Deus fez isso comigo? Mas em nenhum momento eu vi a minha tia reclamando de nada do que estava acontecendo com ela. Pelo contrário, ela continuava testemunhando que Deus era fiel na vida dela. E ela foi um testemunho para toda a nossa família. A minha mãe acompanhou todo o tratamento dela, porque ela ia até o INCA com ela. E na última noite da minha tia, a minha mãe ficou no rodízio que ela fazia com a minha prima e ficou no hospital com a minha tia. Nessa noite,
A minha tia virou para minha mãe e falou: Valéria, por que você não vai para casa? Vai descansar, já está tarde, está de noite. Sempre preocupada com as pessoas. Vai descansar, fica em casa, eu estou bem aqui, os médicos estão cuidando de mim. E a minha mãe falou: não, eu vou ficar com você essa noite. A Renata está descansando, que era filha dela, eu vou ficar com você essa noite. E aí os médicos chamaram a minha mãe, e quando o médico chama assim, os médicos chamaram a minha mãe e falaram: olha, ela não vai resistir por muito tempo. E a gente não tem mais o que fazer. E a minha mãe perguntou: mas eu posso ligar para a filha dela vir, para ela ficar aqui? E os médicos falaram: olha, a gente não tem como liberar a entrada nem saída de ninguém, porque o hospital fica perto de uma comunidade e a gente tranca o hospital. Não tem como sair daqui. A minha mãe falou: então tá bom, vou passar a noite com ela. A minha mãe disse que naquela madrugada ela estava olhando minha tia e, de repente, a minha tia olhou fixamente para o céu. E ela ficou olhando assim, e como se estivesse vidrada, olhando para o céu. E, de repente, ela ergueu os 2 braços assim. E ficou assim por um certo tempo. Depois ela baixou a mão. Irmãos, não demorou muito tempo e a minha tia faleceu. Mas eu tenho a certeza que ela viu os céus abertos e Cristo recebendo ela. E eu quero te dizer, meu irmão, que independente do que aconteça com você, você verá os céus abertos, seja para a vida ou para a morte, Deus ele vai continuar fazendo tudo perfeito para você. A morte da minha tia não foi uma tragédia. Foi ela alcançando realmente a vida verdadeira. Deus faz tudo perfeito, não importa o resultado final, tudo está no controle dele. Tudo está no controle de Deus. E uma segunda situação que eu posso mencionar aqui é uma situação talvez de escassez. Há muitas pessoas dizem que, se você crê, vai cair um dinheiro na tua conta. Se você crê, você vai ser milionário. Porque, não, você tem que crer que Deus é poderoso, que você vai ser um empresário. Você vai viajar, você vai ter um iate. Jesus era pobre. E há quem diga ainda que ele tinha casa de praia, inventando situação. Que Jesus tinha casa de praia e era empresário. Mas Jesus era pobre, e a Bíblia diz que Jesus recebia oferta. Então isso significa o quê? Que se o próprio Cristo não era rico, que promessa que ele te fez de que você seria milionário? É claro que um cristão pode conseguir sim, isso não impede. Jesus veio para rico, para pobre, para qualquer pessoa. Mas ele nunca nos prometeu que a morte dele na cruz era sinônimo de riqueza. Então existem situações na nossa vida em que nós, infelizmente, vamos viver um momento de escassez. Vamos viver um momento em que vamos olhar para a nossa conta no banco e vamos pensar: Deus, o Senhor precisa fazer um milagre com urgência. Vai ter um momento que vamos olhar para a nossa conta no banco e vamos falar: acho que essa conta não será paga esse mês. Ou então vai chegar um momento de aperto financeiro que você vai ter que fazer a roleta russa das contas pagas do mês. Aí você escolhe qual você vai pagar naquele mês. Mas isso faz parte da nossa vida. Pode acontecer. E a Bíblia nos conta a história de uma mulher que ela era a esposa de um dos discípulos dos profetas. E essa mulher um dia se viu sem o marido, viúva, com filhos, e o credor veio até a sua casa. Lá em 2 Reis está escrito esse texto, 2 Reis capítulo 4, que o credor chega até a casa dela e fala: se você não pagar a tua dívida, teus filhos vão ser escravos. Imagine o desespero dessa mulher. Ela estava sem marido e agora iria perder os filhos para serem escravos. Que mãe gostaria de ter seus filhos escravos? Ela viu a vida dela numa situação de impossibilidade. O que eu vou fazer agora? E a Bíblia diz que ela procura o profeta. E o profeta vira para ela e fala assim: olha, chama os teus filhos, pega vasilhas dos teus vizinhos, o máximo que você puder, pega toda a vasilha que você puder. Porque ela disse para ele que ela só tinha um pouquinho de azeite. Era tudo que ela tinha. Tudo. Pega várias vasilhas, chama teus filhos, fecha a porta da sua casa e começa a
colocar esse azeite nas vasilhas? A Bíblia diz que a mulher segue exatamente o que o profeta disse. Ela pega o máximo de vasilhas que ela conseguia, fecha a porta da casa dela e começa a pedir, fulano, me dá aí essa vasilha. E conforme ela começa a despejar aquele pouquinho de azeite que ela tinha, ela vai enchendo cada uma das vasilhas que ela tinha na casa dela. Até que chegou um momento em que ela... Cadê a outra? Tem mais alguma aí? Até que chegou um momento que ela já tinha enchido todas as vasilhas que ela tinha conseguido dos vizinhos. Ela vai de volta até o profeta e fala, e agora, o que eu faço? E ele vira para ela e fala, vende esse azeite, paga as tuas dívidas e você e teus filhos ainda vão poder viver de todo o resto que você conseguir vendendo esse azeite. E o azeite na época era algo muito caro, era algo de valor, era algo de importância. Naquele momento, aquela mulher viveu uma provisão na vida dela extraordinária. Porque dos filhos sendo levados para escravos, agora ela tinha dinheiro para viver. Pagou as suas dívidas e tinha o dinheiro para viver. Eu nem contei para os meus pais que eu ia contar isso, mas tem um testemunho na nossa família que a gente sempre conta. Teve uma época que a gente estava passando uma situação financeira muito complicada. Eu era criança ali, pré-adolescente, e meu pai ficou muito doente, não podia trabalhar. E a minha mãe teve que trabalhar com a minha tia numa lanchonete e ganhava muito pouquinho. E nós vimos a nossa vida ficar toda enrolada, a nossa vida financeira desmoronar. Até que chegou um dia que a gente abriu o nosso armário e não tinha praticamente nada. E o meu pai ficava comigo enquanto a minha mãe ia trabalhar. Naquele dia, o meu pai abriu o armário e o que a gente vai comer? A gente não tem nada mais. Acabou. E o meu pai, num ato de fé, ele abriu todos os armários, saiu abrindo os armários da cozinha e ele começou a orar e a abençoar os armários da nossa casa. E ele começou a abençoar, pedindo a Deus para mandar o alimento, porque a gente não tinha de onde tirar. E orando. Meus irmãos, naquele mesmo dia, ninguém sabia da nossa situação, meu pai não contou para ninguém, minha mãe não contou para ninguém. Naquele mesmo dia, o meu tio chegou com uma compra do mês na nossa casa. Talvez você chegou aqui hoje e você não sabe como você vai fazer para passar a tua semana. De repente você chegou aqui hoje e você não sabe como você vai fazer para pagar uma conta que você tem que pagar de qualquer jeito. Ou então você precisa comprar alguma coisa para o seu filho, para a sua casa, e você precisa muito, mas você não sabe de onde você vai tirar. Mas eu quero te dizer que neste lugar está o Deus da provisão. E que tem o poder de suprir todas as suas necessidades. Jesus disse uma vez que se Deus veste os lírios do campo, se Ele cuida dos passarinhos que não fazem nenhum esforço, estão ali comendo. Se Deus se importa com essas criaturas, por que Ele não se importaria conosco? Por que Ele não nos daria aquilo que necessitamos? Que o Deus da provisão encontre a sua casa nessa noite. Que os seus celeiros sejam abençoados. Que haja prosperidade e multiplicação na sua casa. Deus faz tudo perfeito, mesmo em momentos de escassez que estamos vivendo. Em segundo lugar, terceiro já, Deus pode tornar tudo perfeito em meio a conflitos em nossos relacionamentos. O reino de Deus, ele é sobre relacionamentos. Primeiro, o relacionamento que eu tenho com Deus, e depois o relacionamento que eu tenho com o próximo. Jesus nos ensina isso quando ele fala na sua palavra que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar o próximo como a mim mesmo. Os fundamentos do reino de Deus são relacionamentos. Implicam no meu relacionamento com Deus e no relacionamento da pessoa que eu estou, do meu lado. E à medida em que você se relaciona com Deus, os seus relacionamentos com o próximo também são influenciados por esse relacionamento. Uma pessoa que está próxima de Deus, se ela vê uma pessoa passando uma dificuldade, ela se compadece.
Uma pessoa que tem um relacionamento íntimo com Deus, ela tem o prazer em servir as pessoas. O seu relacionamento com Deus, o nível do seu relacionamento com Deus vai implicar diretamente em como você age com as pessoas. Não tem como você ser um cristão e ser um caloteiro. Não tem como você ser um cristão e ser uma pessoa que quer sempre o mal das pessoas. Uma coisa está ligada à outra. E uma coisa que eu acho muito interessante, eu trabalho com famílias, em direito de família, e uma coisa que eu sempre vejo nos casos é que sempre um quer ter mais razão que o outro. Principalmente quando se trata de filhos. Um quer ter mais razão que o outro, não, porque eu sei como cuidar do meu filho, eu sei o que é melhor para o meu filho, e o outro faz um cabo de guerra e a criança fica no meio, porque nunca ninguém está errado. Todos sempre estão certos. Ninguém nunca reconhece seus próprios erros. Mas em meio a conflitos em nossos relacionamentos, Deus só pode tornar tudo perfeito quando você aprender a ouvir a voz dele. Não adianta nós acharmos que sempre vamos estar certos, que vamos orar e Deus vai fazer alguma coisa contra aquela pessoa. Não, irmão, você está agindo errado. Como que funciona? Como Deus pode atuar nos meus relacionamentos? Como Deus pode atuar principalmente na minha família? Quando você reconhece que a primeira pessoa a mudar tem que ser você. Não adianta você achar que Deus vai transformar o seu marido, que Deus vai transformar a sua esposa, que Deus vai transformar seus filhos, seus pais, se você não se permite ser mudado por Deus. E sim, irmãos, é muito difícil. É muito difícil nós pararmos e percebermos, será que eu estou contribuindo para que esse conflito aconteça? Será que o modo como eu me comporto na minha casa faz com que esse conflito aumente? Será que a minha falta de sabedoria e de maturidade faz com que eu arranje conflitos com as pessoas? Eu vou te contar uma história da Bíblia e você vai entender o que eu estou querendo dizer. A Bíblia nos diz que um homem chamado Jacó tinha vários filhos. Mas um era o preferido dele, que era José. E ele fazia de tudo por aquele filho, porque ele era o filho da mulher que ele realmente amava. Até que ele dá uma túnica colorida para aquele menino, ele investe naquele menino, é o xodózinho do papai. Só que essa atitude de Jacó faz com que os irmãos se voltem contra José. Cria intrigas dentro da família, cria intrigas dentro daquela casa. E José também era um menino, ele era um jovem. E ele começa a ter sonhos, ele começa a contar. Está todo mundo reunido na sala de jantar, está todo mundo comendo, aí vem José. Vocês sabiam que eu tive um sonho? Que todos vocês se curvavam diante de mim? Vocês sabiam que eu tive um sonho? Que todos os feixes de trigo de vocês se curvavam diante do meu? Olha a intriga que foi sendo gerada nessa família. Às vezes a gente olha só a história de José, mas a gente não pensa na história dos irmãos. Porque os irmãos também estavam ali, servindo o pai, estava todo mundo ali. Mas uma intriga que começou com o pai, pela preferência dele, e depois se estendeu com José, que o tempo todo tentava mostrar ali, não, Deus está me mostrando uma coisa e vocês vão ter que se ajoelhar perante mim. Até que o ódio dos irmãos dele fica tão forte que eles pensam em matar José. E aí um deles impede, não, se a gente fizer isso, a gente não pode matar o nosso irmão. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vender ele como escravo. Irmãos, já parou para pensar que em todo esse tempo da trajetória de José, daquele momento como escravo, até ele ser governador do Egito e rever os irmãos dele, Deus não trabalhou em nenhum momento na vida dos irmãos, mas trabalhou na vida de José? Em nenhum desses momentos, a Bíblia fala que Deus estava quebrantando o coração dos irmãos dele, que Deus estava trabalhando no coração dos irmãos dele, que Deus estava fazendo eles sofrerem porque, nossa, eles venderam o irmão como escravo. Não, a Bíblia fala que José passou por diversos processos que ele precisava passar para ser uma pessoa melhor. José que passa pelos processos. É ele que vai para a casa de Potifar,
é acusado injustamente, vai preso, Deus usa ele para revelações, até que ele chega governador do Egito, Deus dá sabedoria a ele, aí sim, ele vai encontrar os irmãos dele. E naquele momento ele tinha a oportunidade perfeita de se vingar dos irmãos dele. Mas chega um momento em que Deus quebranta o coração de José e ele fala, quando ele encontra os irmãos dele novamente, numa situação de escassez, que ele precisava realmente ajudar a família dele, porque ele controlava o abastecimento no Egito. E ele fala, eu sou José, eu sou o irmão de vocês. E eles choram e eles se abraçam. E ali Deus restaura o relacionamento deles. Mas Deus só restaura o relacionamento deles quando? Quando José muda. Talvez você esteja hoje vivendo um conflito na sua casa e Deus está dizendo, não adianta você apresentar essa pessoa para mim se você não deixa eu controlar a sua vida. Não adianta você orar pelo seu filho se você, quando você está em casa, você não é um exemplo de cristão para ele. Não adianta você orar para que o seu marido se converta se dentro da sua casa você é uma pessoa que o tempo todo tem palavras ruins. Se você é uma pessoa que vive de brigas. Não adianta você orar para que a sua esposa mude se você não é uma pessoa respeitosa e carinhosa com ela. Às vezes nós criamos os conflitos, mas Deus está disposto a resolver esses conflitos. Talvez o conflito não seja na sua casa. Talvez o seu conflito seja em outro tipo de relacionamento que você possa ter. Mas Deus está dizendo para você nessa noite, tome você a primeira atitude. Porque eu quero mudar você para depois eu tocar na pessoa que você está orando. Deus faz tudo perfeito, mesmo em situações de conflito, porque Ele nos faz crescer, nos faz amadurecer e fortalece os nossos relacionamentos. Com certeza, o relacionamento de José com seus irmãos ficou muito melhor e muito mais forte depois de tudo que aconteceu. Por último, eu quero falar aqui sobre uma situação que talvez seja a pior das situações. A pior das situações que podem acontecer é nos afastarmos de Deus. É a pior das situações. Não é estarmos enfermos, não é a escassez, não é nem termos conflitos com as pessoas. Mas o pior dos problemas que podemos enfrentar na nossa vida é estarmos distantes de Deus. E um dia, quando Adão e Eva pecaram, parecia que tudo estava perdido também. Parecia que não tinha solução para aquela história. Mas no mesmo dia, Deus lança uma promessa. E ele fala que a descendência da mulher, um dia, ainda esmagaria a cabeça daquela serpente. E a partir dali, toda a história é traçada para que o Filho de Deus venha a essa terra e definitivamente esmague a cabeça daquela serpente. Esmague o pecado. Esmague a morte. E aí eu quero fazer uma leitura breve com os irmãos de João, capítulo 1. E nós vamos ver como Deus pôde tornar tudo perfeito, mesmo quando nós estávamos condenados à morte. Como Deus pôde tornar tudo perfeito, quando o inimigo pensou que tinha vencido. Como Deus pôde tornar tudo perfeito, quando toda a terra já estava completamente destruída pelo pecado, quando toda a humanidade já estava condenada. Esta é a resposta de Deus para nós. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e essa era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome,
deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Como eu disse aos irmãos, o reino de Deus é sobre relacionamentos. E o reino de Deus começa com o meu relacionamento com Deus. A queda do homem rompeu esse relacionamento que nós tínhamos com Deus. Rompeu essa ligação. Mas Deus tinha um plano perfeito para esta situação de impossibilidade. Deus tinha um plano perfeito para nos salvar, para nos redimir desta morte. E qual era o plano dele? Jesus Cristo. Em uma noite em Belém, nasce o Filho de Deus, o nosso Salvador. E não há pecado algum que ele não possa perdoar. Não há pecado algum que ele não possa lavar. Não há pecado algum, não há pecador algum que ele não possa salvar. Quando tudo parecia perdido para nós, ele veio com a sua redenção. Quando tudo parecia impossível, ele expirou na cruz e disse: está consumado. E quando tudo parecia perdido, ele ressuscitou ao terceiro dia. Jesus é a resposta para você que está longe de Deus. Jesus é a resposta e não importa o pecado que você cometeu. Não importa o que você fez lá fora. Deus não está aqui para te julgar, mas te oferecer a graça dele. Ele está aqui para te oferecer o perdão. O perdão que te purifica de todo pecado. A Bíblia nos diz que Jesus é o caminho. Ele é o único caminho que pode te levar de volta para Deus. Ele é o único caminho que pode te reconciliar com o seu Pai Celestial. Ele é a vida, porque ele é a vida eterna. Ele é o único que pode te livrar de uma morte eterna. E ele é a verdade que pode te libertar de qualquer mentira que alguém pode ter dito para você. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem sabe você entrou aqui nessa noite pensando: está tudo perdido na minha vida. A minha vida não tem mais solução. Eu não sei mais o que fazer para a minha vida mudar. Eu não sei mais o que fazer para eu sair dessa situação que eu estou. Quem sabe você está envolvido em vícios. Quem sabe você está envolvido em uma situação que você nem sabe como é que você foi parar lá, mas você já está tão envolvido no pecado que você não consegue sair. Mas Jesus está te dizendo que a porta da graça dele ainda está aberta para você. A porta da graça do Senhor continua aberta para você nessa noite. E você pode ver todas essas pessoas aqui reunidas e pensar: nossa, por que eu estou aqui? Mas é porque há um lugar nessa casa para você. Há um lugar nessa casa aqui para você. Há um lugar para você se sentar conosco. Há um lugar para que você se confraternize conosco. Nós não somos perfeitos. Todos nós aqui somos pecadores e dependemos da graça de Deus. Nós somos como você. E talvez você esteja aqui ou esteja nos assistindo e você quer participar disso. Você quer sentir alegria no teu coração porque o ser humano ele tem um vazio, meu irmão, que só Deus pode preencher. Sabe aqueles brinquedos de criança que tem um triângulo, tem uma bolinha e você só consegue encaixar com a peça certa? Jesus é a peça certa para o teu coração. E você pode tentar preencher esse vazio com qualquer coisa, mas eu vou te dizer, você nunca vai conseguir. Você nunca vai conseguir preencher esse vazio sem Jesus na sua vida.
Eu quero pedir que a igreja fique em oração. Porque talvez alguém esteja ouvindo a voz de Deus nessa noite e queira mudar a sua vida hoje. Eu quero te dizer que Deus pode fazer tudo perfeito na sua vida. Ele pode fazer tudo perfeito. Ele pode mudar a tua situação hoje. E Ele está te fazendo um convite. Você quer que eu mude a sua vida? Você quer que eu mude a tua história? Deixa eu trabalhar no seu coração. Deixa eu te mostrar quem eu sou. Existe muita gente pregando um Deus diferente, mas eu sou o papai. Eu sou o papai. E você está longe de casa. Você está longe de mim. Há alguém aqui nessa noite que quer aceitar Jesus como seu Salvador ou voltar para essa casa? Levante a sua mão. Nós estamos aqui para abraçar você. Nós estamos aqui para receber você nessa casa. Não tenha vergonha. Nós todos aqui somos iguais. Talvez você em algum momento na sua vida você se afastou desse caminho. Ou então você nunca chegou a andar nele. Mas eu quero te dizer que o papai está de braços abertos para você nessa noite. O papai está te esperando. E nós queremos abraçar você nessa noite. Há alguém aqui que queira aceitar a Jesus como seu Salvador? É só levantar a sua mão. Nós queremos te abraçar nessa noite. Não tenha vergonha, não tenha medo. Deixa o Espírito Santo abraçar você nessa noite. Quem sabe você está até aqui dentro. Você vem para os cultos, mas você ainda não está 100% com Ele, sabe? Você não está ainda naquela ligação que você precisa ter. Você sente que está te faltando alguma coisa aí dentro. Que você precisa de mais. Que você precisa viver algo mais com Deus. Que a tua vida não está tão legal. Há alguém aqui nessa noite que deseja receber uma oração e está nessa situação? Levante uma das suas mãos. Talvez você esteja pensando, tem uma pessoa ali atrás. Deus abençoe a sua vida. Talvez você até esteja no caminho, mas você não está totalmente do jeito que deveria estar. E Deus quer renovar uma aliança com você nessa noite. E há alguém aqui, alguém mais que deseja? Levante uma das suas mãos, nós queremos te abraçar, queremos orar por você. E eu volto a insistir, se há alguém aqui que deseja preencher esse vazio do seu coração, Deus está disposto a restaurar a tua família. Deus está disposto a restaurar a sua casa. Deus está disposto a restaurar a sua vida. Quem sabe você perdeu muitas coisas por conta das suas escolhas erradas. Mas Deus está dizendo, ainda dá tempo de você voltar. Ainda dá tempo. Corre de volta para os meus braços. Corre de volta para o lugar de onde você saiu. Deixa eu te abraçar nessa noite. Deixa eu te receber de novo. Não tem julgamento aqui. É só você e Deus. Ele quer transformar o seu coração. Quer tocar na sua vida. Deixa Ele te tocar. Deixa. Ele está batendo a porta do teu coração. Há mais alguém aqui que queira receber Jesus? Levante uma das suas mãos. Nossa igreja está de braços abertos para você. Aleluia. Aleluia. Você que levantou a sua mão, vem até aqui à frente. Nós queremos fazer uma oração por você. Nosso pastor quer abençoar a sua vida. Não fica com vergonha, não. Nosso pastor quer abençoar a sua vida, ele vai orar por você. De repente você até vem para a nossa igreja, mas você está precisando renovar a sua aliança com Deus. Vem aqui na frente também. Nós queremos abençoar a sua vida. Você que talvez esteja pensando, Deus, eu quero mudar a minha vida, eu quero renovar a minha vida com o Senhor. Eu quero deixar essas coisas para trás, eu quero viver 100% para o Senhor.
muda de vez o meu coração, me liberta de vez, Senhor. Talvez você esteja assim aqui nessa noite. Não tenha vergonha, não. Vem aqui na frente. Deus quer abençoar a tua vida. Deus quer te encher do Espírito Santo dele. Ele quer te dar paz, paz verdadeira que ninguém pode tirar. Talvez você não esteja tendo paz na sua vida. Talvez você não esteja sentindo alegria em estar vivo. Deus está te convidando, vem aqui na frente. Deus quer tocar no teu coração nessa noite. Deus, eu não estou conseguindo ter a alegria de estar na tua casa. Eu não estou conseguindo ter a alegria de estar aqui. Eu não tenho vontade de estar mais na tua casa. Hoje eu nem sei como eu cheguei aqui. Mas Deus está dizendo, vem aqui na frente. Deixa eu te abençoar. O altar é o lugar onde Deus vai restaurar a sua vida. Se você ficar aí, meu irmão, você não vai ser abençoado. Não fique com vergonha, não. Deus está aqui para transformar o seu coração. Ele está aqui para transformar a sua história, te dar um novo caminho, te dar uma nova direção. Aleluia. Tem um ato de coragem nessa noite. Tem um ato de coragem. Porque quando Jesus teve que suportar toda aquela dor, ele foi lá mesmo com medo, preocupado, chorando lágrimas de sangue. Ele foi lá e se entregou pela sua vida. Não tenha vergonha não. Mas eu já estou aqui na igreja há muito tempo. Eu já estou aqui na igreja há tantos anos. Eu faço tanta coisa. Mas quem sabe você perdeu aquela faísca do primeiro amor. Aquele fogo se apagou no seu coração. Eu estou insistindo porque Deus está trabalhando em vidas aqui e Ele quer mudar a sua história. Mas se você não tomar essa atitude, você vai voltar para casa igual. Deixa essa palavra entrar no seu coração, meu irmão. Deixa Deus transformar a tua vida em perfeição. Deus já está movendo vidas nessa noite. Se eu fosse você, eu não esperava muito tempo. Eu não esperava muito tempo. Deus está neste lugar, Ele está te oferecendo uma água viva. Uma água que você nunca mais vai ter sede. A mesma água que Ele ofereceu para aquela mulher no poço. Ele está dizendo, venha, eu tenho água viva. Água que jorra do meu trono para você. Eu tenho libertação para a sua casa. Eu tenho libertação para a sua vida. Eu quero restaurar o seu casamento. Eu quero restaurar os seus filhos. Não perca tempo. Aleluia. O pastor vai estar orando pelos irmãos. Se você ainda quiser vir aqui, ainda dá tempo.